Olá, sou Ronaldo Berti, essa é mais uma edição do Conversa Regional. Hoje estamos aqui com Lorena Oliveira, vice-prefeita de Franco, uma grande liderança feminina na nossa região. Prazer ter você aqui, Lorena. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. Prazer estar aqui, conversar com você aqui na Rádio TV Regional. Eu nasci na capital, em São Paulo, mas vivi bem pequena para Franco da Rocha e sou franco-rochense, né? Assim como tantas famílias de Franco da Rocha, isso parece, né? Meu pai é piauiense, minha mãe é pernambucana, e então, assim como tantas famílias que têm origem nordestina, a minha também tem. E vim bem pequena para Franco da Rocha e desde 8 anos morando na Vila Bela, no Paradinha, meu bairro de coração, onde até hoje minha família mora. Estudei na escola da Sartori também, ali na Paradinha. Estava até te contando aqui antes de começar, né, que do padre Eugênio Berti, seu primo, soube agora que era seu primo. Meu primo, um abraço para o padre Eugênio Berti. Um abraço também, um beijo para ele. E falando da minha participação comunitária ali na Pastoral da Juventude, eu comecei a ter uma participação assim, social e entender um pouco disso, de quanto é importante a gente atuar no meio que a gente vive lá na paróquia, então na Igreja Católica, Pastoral da Juventude, e a partir dali é que eu fui tendo outros tipos de participação social. Então eu estudei, fiz magistério no Cefam, né, o antigo Cefam, onde hoje é o prédio da IPEC. No Cefam também tive a oportunidade de ter esse contato com o mundo político, de entender que política está no nosso dia a dia, está na nossa vida, está em tudo que a gente faz. Então, desde lá já tinha essa participação na sociedade e fui adentrando cada vez mais, e também na função de educadora, né? Então, no Cefam eu formei em magistério, ali nasci, uma professora. Depois eu fiz faculdade de História, de Pedagogia, fiz mestrado em Educação. Até nessa construção, acho que essa minha formação foi e é muito importante. Lorena, agora falando mais da parte política. O PT, o Partido dos Trabalhadores, através do Kiko Seleguin, conquistou a primeira vitória a Prefeitura de Franco. Esse grupo político já está no seu 3º mandato. Eu queria que você contasse aqui para nós, para os espectadores da Rádio TV Regional, como que foi a sua participação em todo esse processo, de todo esse grupo, até você chegar na Secretaria de Saúde? É uma construção, eu falo bastante sobre esse projeto, né? Até no momento nós estamos na construção de um projeto para a candidatura, né, do Kiko Seleguin, do Valaci, que é nosso deputado, e falando que não é um projeto de pessoas, né, personificadas nas pessoas. Embora, claro, Kiko é uma grande liderança, se consolidou, construiu uma grande liderança. Mas é um projeto de um grupo no qual eu tenho orgulho de participar. Então, eu estive ao lado do Kiko quando ele foi candidato a primeira vez a prefeito, foi em 2008, né? Ele fala bastante sobre isso, o quanto foi importante, foi uma eleição que ele foi derrotado, mas o quanto foi importante para a gente conhecer a cidade. Eu coordenei o programa de governo dele naquele momento, então tive também a oportunidade de, ao andar com ele, ao lado dele pela cidade, estudar os problemas, estudar as soluções lá em 2008, então a gente vem de um tempo, né? Naquela época, os dois muito jovens também. Sim, muito jovens, né? Ele tinha 24 anos, eu tinha 26, 27. Então, muito jovens, e assim como outros tantos jovens ali juntos, pensando em soluções para a cidade. Depois, em 2002, então em 2008 ele foi um projeto que não foi vitorioso, embora para a gente tenha sido vitorioso, porque a gente teve a oportunidade de estudar a cidade, de ter uma leitura, de apresentar propostas para a cidade. E em 2012 eu fui coordenadora novamente do programa de governo dele, nosso, né, do nosso grupo, dele e do Dr. Nivaldo. E ao entrar no governo, a saúde era uma grande questão. Eu te falei, né, sobre a minha formação na educação. Mas a saúde, assim como em tantos lugares, era uma grande questão, um grande problema. Então a gente tinha lá a Praça da Morte, né? Era um pronto-socorro, um lugar de saúde conhecido como Praça da Morte, um nome horrível que remetia aos muitos problemas ali de organização daquele lugar. E eu recebi a missão de trabalhar a gestão da saúde, né? Primeiro como secretária adjunta. Eu fui secretária adjunta para pensar administrativamente esses problemas da saúde, e ao adentrar este mundo,
percebi o quanto de esforço, o quanto de recursos a gente precisa ainda de financiamento dos serviços da saúde e fui me especializar. Eu fiz especialização também em saúde pública, para que eu pudesse ter condições de fazer ali o enfrentamento, e fui secretária de saúde, então, desde 2013, final de 2013, até o final da gestão do Kiko, quando eu me licenciei, primeiro para a TBB, que eu tive a Maria Antônia, e depois para disputar a eleição ao lado do Dr. Nivaldo. Então, fiquei 7 anos e meio. E em meio a muitas dificuldades, sim, mas de muitos avanços, muitas conquistas. Eu tenho muito orgulho do que a gente construiu. Bacana. Eu queria que você falasse também, já que você tocou nesse assunto da saúde, dos problemas que todos enfrentamos, sobre as conquistas. Você mencionou que foram muitas conquistas, e em especial um período muito crítico, muito intenso para toda a humanidade, a pandemia. Você se licenciou em 2020, mas você pegou o início da pandemia ali em março de 2020, ainda como secretária. Queria que você fizesse um balanço de como foi esse momento tão triste para todos nós, e você na linha de frente ali como secretária de saúde de uma cidade tão carente, de uma região tão carente como a nossa. Sim, acho que ninguém estava preparado, né? O mundo não estava preparado, assim como nós também não estávamos preparados para que a gente enfrentou. Mas saber que a gente já tinha conquistado, a gente já tinha uma organização da rede, por exemplo, não tinha UPA no município quando nós chegamos em 2013. Foi um serviço que a gente implantou, de estar à frente desse projeto. Então, da UPA, 5 novas UBSs, as equipes de saúde da família, que foram super importantes no enfrentamento da pandemia, porque além ali do atendimento de urgência, tinha o atendimento da atenção básica, e a gente saber que as nossas UBSs estavam preparadas, tinha uma equipe para atender, foi muito satisfatório saber que foi um sistema melhor preparado que recebeu, que a gente enfrentou lá a pandemia. Então, com as novas equipes de saúde da família, nós tínhamos só 5 para a cidade toda. Quando eu assumi a gestão, nós assumimos a gestão e deixamos e terminamos em 2020, nós tínhamos 26. Então, são 26 profissionais a mais, né? A equipe é composta por médico, agente comunitário de saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Então, eram profissionais a mais que não existiam para dar conta dessas respostas. Falando de avanços ainda, antes de falar desse momento de enfrentamento, os atendimentos na área da saúde mental. Franco, eu falei bastante sobre isso durante a nossa campanha, né? Franco da Rocha é uma cidade que nasceu de um hospital psiquiátrico, né? Chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali institucionalizadas no Juqueri, e não tinha nenhuma unidade de atendimento voltada à saúde mental quando nós chegamos em 2013. Então, fizemos toda a organização da rede, conforme preconizava a política nacional, a implantação dos CAPs infantil, CAPs para o atendimento às pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, o CAPs para o atendimento adulto, as residências terapêuticas, que são casas onde as pessoas que viviam sob muros, viviam às vezes, tem história de 30, 40 anos, que viviam sob os muros, tanto do Juqueri quanto de outros hospitais psiquiátricos, hoje moram nas residências terapêuticas que a gente implantou. E tem todo um sistema que avançou muito, embora sim tenhamos muitos problemas. No enfrentamento da pandemia, então a gente tinha uma rede melhor preparada certamente, mas não bastante para dar conta de tudo que a gente enfrentou, né? Então, nós temos um problema na região, que é um déficit de leitos de UTI, que ficou evidenciado na pandemia. Nós já tínhamos esse problema antes, já vínhamos fazendo, inclusive, há muito tempo, o diálogo e a cobrança com o governo do estado para que aumentasse os leitos de UTI na nossa região. Isso ficou evidente na pandemia. Eu estava na gestação, então eu estava secretária, grávida, grupo de risco, levava bronca, inclusive, dos médicos, falava: o que você está fazendo aqui? Tive até que me indispor muitas vezes para falar: eu estou e vou continuar, não vou sair daqui, porque não podia, né? A gente tinha que trabalhar, montar hospital de campanha, comprar teste, fazer os horários estendidos nas unidades básicas de saúde, tudo que precisava ser feito a gente tem certeza que fez. Perdemos muitas vidas em Franco da Rocha, na região, no país, no mundo, mas sabendo que a gente fez assim, o melhor que era possível fazer. Tanto que a população reconheceu o trabalho e em outubro de 2020, novembro na verdade, porque a eleição foi adiada,
a chapa Dr. Nivaldo e Lorena foi eleita com mais de 50% dos votos válidos, né? Acima da soma de todos os outros candidatos. E aí você já vem nesse trabalho hoje como vice-prefeita, já tem um ano e meio de mandato, junto com o Dr. Nivaldo. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios desse período, desse um ano e meio. O que teve a questão da enchente, que nos afetou muito agora em janeiro, toda a região, principalmente Franco da Rocha. E outros desafios, a segunda onda da Covid, a questão da gripe também. Queria que você falasse um pouquinho de todos esses desafios e dos projetos para esse mandato ainda, até o final do mandato. Foi um ano e meio muito intenso, né? De muito trabalho, mas de muito intenso, de muitos enfrentamentos. Então a gente vem fazendo um governo de continuidade, né? Muita gente, muitos técnicos, uma equipe preparada que já conhece a cidade e que vem dando continuidade àquele trabalho iniciado sob a liderança do Kiko e do Dr. Nivaldo da Vice, acompanhou todo esse processo de transformação da nossa cidade, mas enfrentamos momentos muito difíceis, né, que não esperávamos enfrentar. Então a segunda onda da pandemia, que foi ainda pior do que a primeira, tivemos um número muito grande de pessoas procurando atendimento de uma vez só. A gente chegou a ter 60 pessoas internadas na nossa UPA, o anexo que a gente montou do hospital de campanha, chegou a ter 60 pessoas internadas de uma vez só. Então, aguardando leitos de UTI com um déficit gigantesco que nem na rede privada existia. Então, foi um enfrentamento muito difícil de ser feito e a gente trabalhou incansavelmente para conseguir garantir toda a estrutura necessária para esses atendimentos. Tivemos também um problema grave aí da influenza, né? Um número também imenso de pessoas procurando atendimento e com necessidade de internação, também foi muito difícil. Este ano, essa enchente, segunda pior da história da nossa cidade, infelizmente perdemos vidas. Temos um histórico de enchentes na cidade, né? Nossa região, nossa cidade está geograficamente num local, foi construída de maneira desordenada e ao longo do tempo, ao longo da história, assim como tantas cidades periféricas, e tivemos o problema dessa enchente, que também era algo que a gente tem trabalhado muito para evitar. Então, tem obras em andamento, tem obras que ainda estão acontecendo, mas aconteceu a enchente, a gente teve que trabalhar muito para conseguir dar resposta para as pessoas, para conseguir atender aquelas famílias atingidas. Para você ter uma ideia, Ronaldo, hoje ainda temos 500 famílias com auxílio aluguel, recebendo auxílio aluguel porque perderam suas casas ou suas casas estão numa situação que não pode ser habitada, em risco. Então a gente tem 500 famílias recebendo auxílio aluguel com recursos municipais, né, que o município está pagando, custeando. E a gente está trabalhando num projeto habitacional, fizemos uma reestruturação na prefeitura, criamos a Secretaria de Habitação, está trabalhando muito, de maneira muito técnica, de maneira muito empenhada, para a gente conseguir alternativas habitacionais para estas famílias e para outras que ainda se encontram em situação de risco. Então foram períodos difíceis que a gente... muita coisa estava planejada, atrasou, a gente teve que voltar nossas forças, nossos recursos, nosso orçamento. Tivemos um incêndio de grandes proporções no nosso parque estadual, no Parque de Queri. Então foram episódios difíceis que fez com que a gente se voltasse todo para esse enfrentamento, e algumas dos nossos projetos atrasaram um pouco. Então a nossa maternidade já era para ter terminada a obra, a gente teve algumas dificuldades, mas ela está quase terminada. Então, falando de futuro, já a nossa uma grande inauguração, a gente está prestes a acontecer, não tem uma data exata ainda, mas ela está terminando. Então o prédio está praticamente concluído, a gente está terminando de equipá-lo, a empresa que fez a obra, que está fazendo a obra, já está na reta final de conclusão. Então é um grande projeto que eu acompanhei desde o princípio lá como secretária de saúde. Estou escolhendo a área, o local, acompanhando o projeto. É algo que eu tenho bastante orgulho e carinho, né? Então, porque não é um prédio somente. É um avanço serviço, de todas as formas. Sim. Até de recuperar a autoestima do franco-conquense também. Que é de saber que as futuras gerações estão nascendo lá. Nascerão lá e numa estrutura totalmente preparada para isso. Então, vocês vão conhecer, eu vou convidar vocês depois
Na inauguração vocês vão ver o quanto está bonito, tem banheira para o parto humanizado, vai ter um centro de partos normais, vai ter uma estrutura totalmente preparada para receber os nossos franco-roxins. Em breve ela estará em funcionamento. Falando em futuro, falando nesse mandato, falando nas conquistas, você recentemente fez história. Você foi a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita de Franco da Rocha durante as férias do Dr. Nivaldo, umas férias que ele tirou ainda nesse ano. E eu queria que você falasse também para os nossos espectadores, para todos que estão aqui nos acompanhando, Lorena, sobre a importância da mulher, do empoderamento feminino nesses espaços da sociedade, seja na política ou seja em qualquer outro espaço. Eu gosto muito de falar disso, Ronaldo, de representatividade, primeiro porque é algo que eu me coloco como uma grande responsabilidade, né? Fui a primeira vice-prefeita eleita na história da cidade, espero não ser a única, espero que aconteçam muitas vices, vereadoras, prefeitas, tenhamos no futuro da nossa cidade, então não posso decepcionar. Então toda vez que tem uma grande dificuldade, um grande obstáculo, eu coloco na minha mente esse papel de representação, né? Para outras meninas, para outras mulheres que precisa dar certo, eu tenho que dar o meu melhor, tenho que fazer o meu melhor. Até por isso, para que nenhuma outra mulher seja colocada em xeque no futuro por conta da minha atuação. Então, eu quero que a minha atuação seja... Por isso, procuro ser uma vice bem participativa, sempre ao lado do meu parceiro, do Dr. Nivaldo, que é uma pessoa excepcional, um homem público excepcional. Ao lado dele, eu procuro contribuir para que a nossa cidade consiga avançar. Quando a gente pensa nas mulheres, nesses espaços, nos espaços de decisão, nos espaços de poder, ainda infelizmente somos poucas, né? Muitas vezes me deparo em reuniões onde eu sou a única mulher. E é algo infelizmente triste de ver. Por mais que tenhamos avançado, né? Quando a gente pensa no país todo, só cerca de 12% dos municípios são chefiados, têm mulheres à frente do executivo. No legislativo, cerca de 15%. E se nós somos a maior parte da população do país, como que nesses espaços de decisão são tão importantes, a gente não tem representação? A leitura, a ótica de mundo da mulher, até porque a gente sofre preconceito, sofre julgamento, sofre discriminação, a nossa leitura de vivência de mundo é uma. Então essa leitura tem que ser vista na hora de tomada de decisão, na hora de legislação, na hora de determinação de orçamento público, por exemplo, quem não mais do que as mulheres para conhecer as políticas da educação, creche, quem usa as UBSs, por exemplo, quem leva os filhos para vacinar são as mulheres, quem leva os pais, os idosos, são mulheres normalmente que utilizam serviços públicos. E nessa ótica é que a gente precisa ter a representação para que a nossa sociedade seja boa para as mulheres também. E ao ser boa para as mulheres, ela vai ser boa para as famílias, para as crianças, enfim, vai ser uma sociedade melhor. Então, mais justa e igualitária. É isso que eu busco, é isso que eu penso, e eu penso que a gente precisa propiciar que outras mulheres tenham coragem, porque esse é um ponto importante de falar. A violência de gênero ela é muito grande ainda. A violência de gênero na política ela é presente, eu vejo, eu vivencio. É uma verdade que afasta as mulheres, sim. Então, assim como eu tive medo de aceitar o convite, quando o meu partido me fez o convite para ser candidata a vice-prefeita, eu tive medo, a princípio tive uma resistência em aceitar, por não enxergar que era um espaço para mim. E aí, depois fui refletindo, isso que eu senti é o que as mulheres sentem normalmente. Não se veem nos espaços, acham que vão sofrer violência porque vão sofrer violência. Porque vão ter dificuldade de falar, de se posicionar, de se colocar. E eu sofro isso, sei que muitas outras colegas sofrem, mas vou trabalhar para que outras mulheres não tenham que sofrer. Eu penso sempre nisso. Lorena, queria dizer que foi uma honra, um prazer enorme para a minha pessoa, para toda a rádio, a equipe da Rádio TV Regional, ter você aqui com a gente, assistir um pouco dessa explanação tão boa, nesses minutos que nós pudemos assistir você. Queria finalizar pedindo que você deixasse as suas considerações, os seus recados, que você falasse ali para os nossos espectadores, para as nossas espectadoras, para todos que nos acompanharam nessa breve entrevista, nesse breve bate-papo aqui,
deixar uma mensagem final. Você falou tanto sobre mulher, sobre a importância da sociedade, sobre uma sociedade mais justa, igualitária. E nesse momento em que a gente vive tanta pressão, tanto ódio, tanta falta de diálogo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores, para as pessoas que nos acompanham, sobre o futuro. Como você enxerga o futuro aqui da nossa região, do nosso país, do nosso estado? Obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui, ser recebida por vocês com tanto carinho aqui na Rádio Regional. Já tinha falado para você, tinha elogiado até o trabalho que vocês fazem, né, antes da gente começar aqui. E acho que a gente precisa cada vez mais ter instrumentos de comunicação com as pessoas, e o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de qualidade nesse sentido. E aí, deixando uma mensagem final e falando para todo mundo que está nos assistindo, acho que a gente vive, neste momento especialmente, né, um momento muito importante para o nosso país, um momento em que a gente precisa pensar nessa perspectiva de futuro, sobre o futuro que a gente quer. Se a gente quer um futuro de ódio, de raiva, de violência, né? Falei aqui um pouco sobre a violência contra as mulheres, se é esse futuro que a gente espera, ou se a gente quer um futuro de diálogo, um futuro de coletividade, um futuro de pensar a inclusão social, de pensar que as pessoas, as mulheres, os jovens, os homens, precisam ter liberdade de poder falar, de poder se expressar. E nesse sentido, eu imagino que precisamos todos fazer a nossa parte, né? Quer seja quem ocupa espaços de poder, espaços de decisão, cargos públicos, ou mesmo quem não ocupa. Acho que a gente precisa ter em mente essa reflexão do país que a gente quer e pensar como que a gente pode atuar nele todos os dias. Como que a gente pode construir esse país de paz, o país que a gente espera, a sociedade que a gente espera, e como que a gente pode fazer a nossa parte. Estou buscando fazer a minha e espero que todos nós façamos todos os dias. Essa é mais uma edição do Conversa Regional. Hoje recebemos aqui Lorena Oliveira, vice-prefeita de Franco, para falar um pouquinho sobre os projetos, sobre o passado, o presente e o futuro da nossa região. Muito obrigado a todos, até mais.